O próximo painel vai tratar sobre processo civil. E convidamos para compor a mesa, que inclusive vai presidir esta próxima mesa, José Alberto, vice-presidente da subsecção do Cabo de Santo Agostinho. A palestrante Emília Queiroz, coordenadora dos cursos de pós-graduação da ESA-OAB, ela vai abordar o tema Audiência de Instrução do novo Código do Processo Civil. Convidamos também o palestrante Arthur Lins, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Processual Civil pela ESMAP. Convidamos também ele vai falar sobre o juízo de admissibilidade dos recursos do novo CPC. E convidamos também os debatedores Roberto Jordão, diretor do Fórum do Cabo de Santo Agostinho, e Tamires Cunha, advogada civil e tributarista. Para conduzir as palestras e a mesa, passamos a palavra ao presidente José Alberto. Bom dia a todos presentes. Eu gostaria de inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade que nos é concedida de estar ladeado pelos colegas eminentes professores e juristas, também pela oportunidade de poder compartilhar com vocês dessa manhã maravilhosa em que a nossa seccional do Recife nos dá a oportunidade, diante do trabalho brilhante que vem realizando ao longo dessa 16ª edição desse seminário, e agradecer, saudando ao nosso querido Bruno Batista da CAAP e ao representante da ESA local. Sem mais delongas, como foi colocado, a minha missão aqui apenas é controlar o tempo. E, como o tempo já está um pouco avançado, eu já queria inicialmente convidar o primeiro palestrante aqui presente para fazer o uso da tribuna, trazendo esse primeiro painel nesta manhã. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, queria, de plano, já parabenizar a OAB do Cabo pela organização do evento, pelo público que mobilizou, e gostaria de saudar todos os participantes da mesa na pessoa da doutora Tamires, minha colega também da OAB de Jaboatão. O tema que me foi proposto é audiência de instrução e julgamento. Só que nós temos que convir que é um momento bem delicado para se falar sobre isso. E só os advogados entendem, né, gente? Então, vai ser uma fala bem descontraída, com foco na prática e algumas soluções que já vêm sendo implementadas nesse tempo de vigência do CPC de 2015. Então, em primeiro lugar, quais são os casos que vão para a audiência de instrução e julgamento? Todo caso vai? Não. Principalmente porque a gente sabe que esse Código de Processo Civil é o primeiro código que traz uma parte geral, que traz normas fundamentais de processo. Exatamente porque o legislador se preocupou em resgatar princípios para tentar resolver essa crise toda processual que existia no país. Então, é assim que a gente tem vários princípios regendo as normas do CPC de 2015. Dentre eles, e o doutor Arthur vai falar bem melhor do que eu também, dentre eles, a gente tem a questão da preferência pela autocomposição. Por que isso? A questão da mediação e da conciliação. Porque entende-se que uma decisão que é construída pelas partes é bem mais fácil de ser cumprida. Vocês vejam que aí não se sentiria a questão do caráter da substitutividade da jurisdição. O que é a substitutividade? Se o juiz for decidir, o árbitro também, no caso, for decidir o processo, ele vai botar a vontade dele, a decisão dele imposta para as partes. Enquanto que na mediação e na conciliação, as partes, claro que, provavelmente, cada um vai ter que abrir mão
de alguma parte do que queria, né? Mas é uma decisão que foi formada por eles. Isso a gente vê, inclusive, pelo artigo 334, que praticamente obriga a realização de uma audiência prévia na tentativa de mediação e conciliação. Mediação para casos que existam vínculos anteriores e vão persistir esses vínculos. Muitas pessoas associam isso só às ações de família. Não necessariamente. Pode ter algum tipo de litígio dentro de uma sociedade, uma relação de vizinhança. E, para os demais casos, a conciliação. Então, se eu fecho uma mediação ou conciliação na audiência do 334, não vou ter necessidade, por consequência, de entrar na fase de instrução, tá certo? Mas digamos que, e aqui vai uma dica, tá? Que muita gente boa, que advoga bem, está começando a colecionar prejuízos por essa nova dinâmica, que nem sempre fica muito clara. Se eu não quero me submeter a essa audiência preliminar do 334, não quero, estou com muita raiva da outra parte, pense numa ação de família, né? Que é até o rito especial, que é mais exaustivo ainda, essa questão essa questão da tentativa pela mediação. Se eu já sei que não quero nem ver, o mínimo que eu ver a outra parte, para mim, é melhor. Não vou para a audiência. Eu posso não ir? A gente pode dizer, a princípio, sim, mas eu tenho que explicitar, se eu sou autora, na minha petição inicial. Explicitei, inclusive, isso caiu no exame da ordem antes desse, né? Se eu explicitei na minha petição inicial que não quero ir, não quero participar, eu posso já não ir? Não, porque ambos têm que explicitar. Tá certo? Que não querem ir. E não só ambos têm que explicitar. O demandado tem um prazo específico, dependendo se é o rito comum ou se é rito especial, ele tem um prazo específico, geralmente de até 10 dias antes da realização da audiência, para explicitar que não quer se submeter. E qual é o problema se o demandado respondeu fora do prazo ou se não respondeu? Quem faltar a essa audiência é uma simples, a gente associa muito à questão da 9099 dos juizados. Se faltar, não tem problema, né? Mas pode ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça, tá certo? Como já houve casos. E a questão que caiu, que a FGV botou, foi exatamente nesse sentido. Ou seja, já que a gente vive na era do princípio da cooperação, onde todos envolvidos no processo, advogado, juiz, Ministério Público, até serventuário, partes, todos devem colaborar para o bom desfecho do processo num prazo razoável. O fato de eu faltar uma audiência sem poder faltar pode acarretar uma multa, e o valor pode chegar entre 2% a 5% do valor da causa, tá certo? Então, prestar atenção nessa do 334. Fechou o acordo, acabou por ali. Vai a sentença homologatória, irrecorrível, é bom prestar bem atenção nisso, acabou o processo. Se não fechar ali, ainda tem a chance de ser caso de julgamento antecipado. Por exemplo, uma questão meramente de direito. Doutora Tamires aqui, que é de direito tributário também, deve ter muito isso. É muito difícil você ver acontecer uma audiência na matéria de direito tributário. Por quê? A maioria das questões são meramente de direito, né? O que você tem que provar, você já pré-constitui a prova na petição inicial, que você recolheu determinado imposto, então você vai entrar com a ação de repetição de indébito, por exemplo, para discutir se aquele imposto era cabível ou não era cabível. Então, não precisa de audiência de instrução, porque não precisa abrir para a produção de provas. E por aí a gente já tem, como corolário disso, a gente já tem para que serve a audiência de instrução e julgamento. É exatamente o momento áureo da produção de prova. Tá certo? E de se discutirem as provas que, porventura, já tenham sido trazidas aos autos. Tá? A gente sabe que o que antecede a audiência de instrução e julgamento é o despacho saneador. Esse despacho saneador tem uma novidadezinha nesse código. O despacho saneador continua, essa modalidade, pode ser dado em gabinete, como a gente diz. O juiz pega a petição inicial, pega a contestação, vê se ficou algum fato controvertido, se tem alguma coisa em controvérsia, vê as provas que foram
requeridas, ver o que é que está faltando. Ele vai, na realidade, né, doutor, arregaçar as mangas e dizer, eu vou enfrentar esse processo de determinado jeito. Né? O saneamento do processo é isso. E também a tentativa, que nesse código é mais forte, de sanar possíveis erros. Por isso que a gente chama saneamento e organização do processo. Tá? Pela primazia do julgamento do mérito, o que tiver de defeito sanável, o juiz é obrigado a sanar. Tá bom? A novidade desse despacho saneador, pelo princípio da cooperação, é que o juiz pode convocar uma audiência de saneamento, e nessa audiência é também palco para o princípio da cooperação. Ele, junto com as partes, pode definir como vai ser enfrentado aquele rito. Aí vem o artigo 190, negócio jurídico ou convenção processual, tá certo? Aí ali, dessa audiência pode sair a calendarização, que é uma coisa ótima, né? Muito bom. Eu já vou me programar, pego minha agenda, já vou me programar. A instrução é tal dia, se precisar de outra coisa é tal dia, a sentença vai ser lida tal dia. Muito bom. Qual é o problema para a gente, advogado, na prática? Bem bonitinho, a gente faz a calendarização, marca a nossa agendinha e fica esperando a intimação em casa. Não. Se você participou de um ato com calendarização, você não vai ser mais intimado. Eita, me esqueci e faltei. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porque o judiciário perdeu uma pauta, um horáriozinho de pauta por causa de você. O seu processo não vai se resolver em prazo razoável por causa de você. Então, essas novidades são ótimas, mas a gente tem que estar preparado, porque exige da gente uma rotina diferente da rotina que a gente tinha. Tá certo? Mas digamos que, inclusive, nesse ato, se você quiser fazer, você pode fazer um negócio jurídico processual, porque na mediação e conciliação você estava tentando fazer um acordo sobre o objeto. Esse copo aqui. Se você não chegou a um acordo sobre o objeto, se é meu ou se é de Arthur, eu e Arthur podemos sentar e dizer, tá certo, vamos brigar, mas vamos escolher a forma que a gente briga? Vamos escolher os meios de prova? Vamos deixar eleito quem vai ser o perito? Vamos abrir mão de prazo recursal, né? E isso a jurisprudência ainda vai ter que se posicionar, o que pode e o que não pode ser negociado. A partir daí, e isso é importante para vocês verem, inclusive, a postura na audiência de instrução, que às vezes a gente pega um processo que já está rodando. Sempre que você pegar um processo que já está iniciado, procure, veja o despacho saneador. Você tem que ver se houve algum tipo de negócio jurídico processual, porque o negócio jurídico processual é que vai definir o rito. Nem é rito comum, nem é rito especial. O professor Luiz Vamber diz que é um rito especialíssimo, que ele vai criar um rito para cada processo. Tudo bem. Superado esse saneamento, a gente vai para a audiência de instrução e julgamento. Tá? Qual é a ordem? Qual é o primeiro passo que o juiz vai fazer? Veja se eu estou certa. O que tinha que conciliar ou mediar já foi na audiência do 334. Agora é só produzir prova. Certo ou errado? Errado, né? O juiz, e nisso a gente está imitando muito a Lei 9099, o juiz vai ter que renovar a possibilidade dos meios autocompositivos. Mesmo se você perder a oportunidade de fazer isso na audiência específica do 334, o juiz deve renovar a possibilidade de você fazer, talvez até ali em audiência mesmo. E também a chance da arbitragem, que não tem nada a ver com o meio autocompositivo, tá certo? Porque na arbitragem é muito parecido com a jurisdição. Um árbitro vai fazer mais ou menos o papel que o juiz faz, tá bom? Mas você, depois que o juiz renovou essa tentativa, ainda assim você não quer. Vamos para a briga mesmo, né? Então, a ordem de quem vai falar em audiência. O perito. Toda audiência vai ter que ter perito? Não. Tudo depende daquele despacho saneador, das petições que você vai fazer pedindo determinada produção de meio de prova. Nem todo processo precisa de uma prova pericial. E processos que precisam de prova pericial, nem sempre o perito é preciso vir à audiência. Só quando ele tem que esclarecer... Eita, 7 minutos, cartão amarelo, né? Só quando ele tem que esclarecer alguma questão controvertida. Tá bom? Então, depois, autor, réu, testemunha do autor, testemunha do réu, tá? Depois disso, se tudo der certo, depois disso vem a questão das razões finais, tá bom? Que podem ser sucessivas por 20 minutos, adiado por mais 10 minutos, mas se for de alta complexidade, o juiz pode dar um prazo
para que as partes sucessivas, se for processo físico, e prazo comum, se for PJE. Tá bom? De tudo, agora falando bem da prática, agora que eu já falei a parte teórica, né? Vamos para a prática. De tudo, se me perguntarem qual foi a pior mudança que aconteceu no Código de Processo Civil, a maioria dos meus amigos, professores de processo, dizem que foi o rol taxativo do artigo 1015, que, inclusive, acompanhem, está sendo votado se realmente é taxativo ou não no STJ. Ontem, aí pediram vistas e está suspenso, mas já está 1 a 1. Tá? Mas eu digo que não, foi o fim do agravo retido. Alguém aqui, só por curiosidade, algum advogado aqui já entrou com um agravo retido? Dos velhinhos do meu tempo. Código 73. Obrigada. Ufa. Já não estou me sentindo mais um ET aqui no meio, né? No meio de tanta gente jovem. Então, qual é a importância do agravo retido? Qual é o prazo? O agravo de instrumento era 10 dias. O agravo retido, 30 segundos para você organizar a sua mente e levantar a mão pela ordem. Gostaria, excelência, gostaria de agravar. Atos decisórios feitos em audiência eram passíveis de impugnação por agravo retido. O agravo retido era aquele protesto que se fazia e tinha que se formular oralmente e ser reduzido em ata. E a outra parte tinha que contrarrazoar. Se tivesse um ato diferido em audiência ou indeferido em audiência e eu não constasse o meu agravo retido, o que era que acontecia? Preclusão. Eu não podia levantar isso nem em agravo de instrumento e nem em apelação. Mas se eu fizesse esse agravo retido, qual era o destino dele? Como o nome sugeria, ele ficava guardadinho nos autos. Então, quantos agravos retidos podia ter nos autos? Quantos atos tivessem do juiz durante a audiência, e nem sempre era uma sessão só de audiência, muitas vezes podia ser remarcada, adiada, enfim. Se a sentença me fosse desfavorável, por isso que eu achava inteligente esse instrumento, esse recurso, se a sentença me fosse desfavorável, eu pedia em preliminar que fosse julgado aquele agravo retido. Então, qual era o aspecto psicológico em audiência? O juiz negou um pedido meu, uma produção de prova, por exemplo. Se o juiz negou aquele pedido, eu agravava retido, fundamentava, pré-questionava, inclusive matéria constitucional, descumprimento de lei fundamental, para já cavar algum recurso superior depois. E, muitas vezes, o juiz guiava a sua decisão, dizendo, realmente, se ela for levantar esse agravo retido na apelação, vai cair a minha sentença. Então, muitas vezes, ele moldava a sua racionalidade com base nesse agravo retido, que podia servir, inclusive, de alerta para essa formação do juízo dele. Tá? Agora que não tem mais agravo retido, e nesse momento histórico, que eu não vou comentar casos pontuais, que tem acontecido, a gente vê meme em redes sociais, alguns problemas com advogados, de relacionamento de advogado com juiz, aqui no Cabo não, graças a Deus, porque já conheci o juiz de vocês estão de parabéns, viu? Estou fã. Vou abrir uma filial do escritório aqui, viu, doutor, para lhe aperrear bem muito. Obrigada. Então, quando existem esses problemas, a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer saber. Existe hierarquia entre juiz e advogado? Estatuto da OAB, minha gente. Há quanto tempo vocês fizeram o exame de ordem? Cadê os meninos? Cadê os concurseiros aí? Não existe. E o estatuto é o quê? O estatuto é uma lei federal, gente. O que existe é o seguinte, não existe a hierarquia, até porque cada um faz parte de uma instituição diferente, a magistratura, a advocacia, que responde na OAB, mas existe uma submissão à presidência de um ato. O ato poderia ser, por exemplo, se eu fizer uma mediação no meu escritório, o ato vai ser presidido por mim. Então, as partes envolvidas vão ter que ter respeito a mim durante aquele ato. E o Código de Processo Civil diz que o juiz, durante a audiência de instrução, tem o poder de polícia. Não necessariamente algemas, está certo? Mas tem o poder de polícia daquele ato. Então, deve-se respeito ao juiz. E o código é explícito, inclusive, em dizer que o juiz pode pedir para ele se retirar da sala. Tá? Esse caso que vocês estão pensando não é pelo Código de Processo Civil, porque foi em juizados especiais, Lei 90/99, mas que, igualmente, o presidente do ato, seja juiz leigo, seja o conciliador, seja quem for, tem
essa questão do dever de direção do ato e, como tal, quem estiver fazendo parte daquele ato tem que se submeter, tá bom? Então, qual é a solução diante disso? Ver a situação do advogado. Não tenho mais agravo retido, né? Tenho que me submeter ao poder de direção do juiz, certo? Agora, o Código permite que as audiências sejam gravadas, filmadas ou só o áudio. Aí vem outra questão. Eu tenho que pedir autorização ao juiz para gravar, já que ele está presidindo o ato? Veja, o Código é explícito em dizer que não precisa pedir, mas eu acho uma inconsistência desse artigo do Código diante do choque com princípios. E se existe uma norma e um princípio em choque, o princípio deve prevalecer. Se a gente tem o princípio da cooperação, o princípio que até o doutor me alertou da boa-fé também, não é que você precise pedir a autorização, mas você deve comunicar, não só ao juiz, como às outras partes que estão presentes, que você vai gravar aquele ato. Tá bom? A doutora Tamires também, eu aprendi foi muito aqui hoje. A doutora Tamires também lembrou a questão de, se eu for precisar usar aquela gravação como prova no PJE, eu tenho que ir até cartório, tem aquele custo da ata notarial, reduzir a termo, salvar em PDF e botar lá. Esse problema não existe tanto nas comarcas onde já existe o registro audiovisual, que o próprio tribunal faz, que aí é só você solicitar, já vai estar no processo, dependendo da vara, do equipamento que já tenha na vara, e você apenas faz menção ao que aconteceu ali, tá bom? Gente, para concluir, a questão é bom senso. A gente está numa era do novo processo civil, que é o processo civil do entendimento. Não é você abrir mão dos seus direitos, mas é você ter entendimento, seja sobre a pretensão em si, seja sobre o rito que vai ser tomado. E a cooperação não é todo mundo sair de mão dada e se abraçando na audiência, não. Mas é todo mundo priorizar o bom desfecho daquele processo. Tá bom? O cuidado que a gente tem que ter é que, se a gente anda fora disso, não é para o advogado ser bonzinho que vai respeitar esses princípios, mas se a gente anda fora da linha em relação a isso, aí a gente sabe que tem a punição como ato atentatório à dignidade da justiça, porque você vai estar prejudicando o bom desfecho do processo. Tá bom? Quero agradecer a paciência de vocês e estou aberta para dúvidas. Muito propícia a palestra da doutora, o primeiro tema, e eu pediria a quem tivesse perguntas a fazer que aguardasse um pouco. Nós vamos para o segundo tema, o segundo painel, que será aqui nos colocado pelo doutor Arthur Lins, que é juízo da admissibilidade dos recursos do novo CPC. Com a palavra, doutor Arthur. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite à professora Emília para participar aqui dessa exposição, desse seminário de atualização no Cabo. Agradecer em nome do colega advogado e representante da OAB aqui no Cabo de Santo Agostinho também. E agradecer a todos os ouvintes aí, que, como o Bruno Batista falou, o auditório, essa hora já cheio, então a gente fica numa situação meio desconfortável, tentar agradá-los a todos. E vamos tentar fazer isso de uma maneira bem simples, bem informal, para tentar abordar de uma maneira geral, de um panorama geral dos recursos no Código de Processo Civil, certo? Eu não vou aqui entrar em detalhes, o tempo é escasso, não teria como esgotar esse tema em 20, 25 ou 30 minutos. Mas eu vou tentar abordar o tema de uma maneira bem prática, com viés prático, para tentar ajudá-los na vida prática, no cotidiano, na praxe forense, em relação aos recursos ordinários. Pode até ser um tema que não seja tão útil para vocês que não atuam com os recursos perante os tribunais, mas eu acho que para qualquer advogado, seja ele privado ou público, o tema de recursos é importantíssimo. E ele tem uma importância maior nesse novo código, tá? Porque ele valoriza um princípio que é a base de todo o Código de Processo Civil, que é o princípio da primazia do julgamento do mérito. Tá? Então, observem, nesse código, como a professora Emília acabou de falar, houve uma parte geral que prevê as normas fundamentais do processo civil brasileiro. Está lá do artigo 1º ao 12. Tá? Nessa parte geral, existem inúmeros princípios que foram positivados na legislação infraconstitucional, extraídos da própria Constituição Federal. Então, o processo civil hoje tem que ser abordado, não é que ele não era abordado dessa forma, mas eu acho que você tem que dar uma valorização, um reforço nessa abordagem do processo civil
com uma sintonia fina com a Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição Federal vai trazer os princípios, a gente positivou vários deles no Código, e eles servirão de base para a atuação de todos os sujeitos processuais, sejam eles o juiz, o advogado, os serventuários da Justiça. Tá? Nessas normas fundamentais, existe na prática, para mim, para esse assunto que eu vou tentar expor aqui, são 2 princípios basilares. Primeiro, o princípio da cooperação. Tá? E segundo, o princípio da primazia do julgamento do mérito, como eu acabei de falar. Esses 2 estão previstos no artigo 4º e 6º do Código. O que é que esses 2 artigos, essas 2 regras, preveem? Dizem o seguinte: hoje, em poucas palavras, vai-se tentar resolver o processo o mais rápido possível, com a colaboração de todos os atuantes do processo, com um objetivo. Qual seria o objetivo? Atingir a decisão de mérito, atingir a solução de mérito. Tá? A solução de mérito, sem dúvida, é a solução que deve ser dada e encampada e buscada pelo juiz no desfecho da causa. Porque não adianta nada, como havia no Código anterior, inúmeras decisões que extingam o processo sem resolução de mérito, isso não se atinge a pretensão, não se atinge o direito material que está sendo buscado. Tá? Então, esse Código veio com a ideia de valorizar, de priorizar a solução de mérito da lide. E eu não sei se vocês sabem, mas existem aproximadamente 30 regras, 30 artigos no Código que priorizam a solução de mérito. E quando eu falo solução de mérito, eu não estou me referindo apenas à ação, eu estou me referindo também ao recurso. Então, esse princípio ele é enaltecido de forma geral para ambas as situações, tanto para a ação como para o recurso, até porque o recurso é um prolongamento do direito de ação. Tá? Não é uma ação nova. O recurso é apenas o prolongamento da ação. Certo? Então, esse princípio abrange não só a ação, como o recurso. Aqui eu estou para falar sobre os recursos. Né? Então, o que é que seria de novo? O que é que teve de novo? Qual é o viés prático que eu vou trazer para os senhores? Qual é a importância prática desse novo código? O novo código, sem dúvida, daí porque alguns doutrinadores, alguns operadores do direito chamam de Código das Partes, né? Ou até, entre aspas, Estatuto da OAB. Por quê? Porque o código veio, segundo eles, segundo essas vozes, veio em favor das partes e dos advogados. Certo? E, na prática, uma coisa tem que ser evidente, sem dúvida alguma. Favoreceu muito a atuação do advogado. Isso é claro, isso é fato, isso não pode ser escondido. Tá? Por que não? Porque, no código anterior, havia a possibilidade de o juiz ou o relator, o desembargador ou relator, inadmitir, por exemplo, um recurso, declarar a inépcia da petição inicial, de modo inicial, preliminar, sem a ouvida do autor em algumas situações, quando o vício era insanável, ou de um recurso, quando também o vício recursal fosse insanável. E agora, via de regra, em quase todas as situações, repito, quase todas as situações, existem exceções ao princípio da primazia do julgamento do mérito, mas, em quase todas as situações, o juiz tem o dever de intimar a parte para sanar o defeito. Tá? Então, está em vigor hoje o princípio máximo da instrumentalidade das formas, tá? Do aproveitamento dos atos processuais. O juiz deve, aí tem uma expressão, se vocês observarem bem, existem 3 artigos do Código, que formam um tripé normativo desse princípio da primazia. O artigo 4º, que prevê a primazia do mérito, o artigo 6º, que prevê o princípio da cooperação junto com a primazia do mérito, e o mais importante de recursos, o artigo mais importante para vocês que vão atuar na área recursal, é o 932, parágrafo único. Tá? Ele diz assim: antes de inadmitir um recurso, o juiz, quando eu digo juiz, me refiro ao relator, desembargador relator, terá que intimar o recorrente para sanar eventual defeito daquele recurso, sempre que possível. Essa expressão, sempre que possível, dá a entender que existem exceções nas quais não vai haver a necessidade desse dever do juiz de intimar a parte. São pouquíssimas, mas há. E eu dou um exemplo de cara para vocês entenderem. A tempestividade do recurso. Tá? Se o recurso é interposto fora do prazo legal previsto em lei, qual é o prazo legal hoje previsto em lei? 15 dias. É um prazo unificado para todos os recursos, exceto os embargos de declaração, tá? Que continuam sendo 5 dias, mas todos os outros possuem o prazo unificado agora de 15 dias, está lá no artigo 508, salvo engano,
não tenho certeza do artigo, ele prevê um prazo unificado de 15 dias para todos eles. Tá? Vamos supor que a parte interpõe um recurso fora do prazo. O juiz não tem como corrigir esse defeito. Esse defeito realmente é insanável. O que você pode tentar provar é o seguinte, não é que, que foi intempestivo, mas que houve um feriado, por exemplo, um feriado regional, local aqui no Cabo. Aí você vai tentar mudar o entendimento, dizendo, olha, não está intempestivo porque não foi contado aqui um feriado que havia nessa situação. Mas a própria intempestividade em si, ela não tem como ser corrigida. Ela tem como ser discutida quanto à não ocorrência da intempestividade. Tá? Agora, se ela for evidente, notória, não tem o que fazer. Então, olha aí, uma exceção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Tá? Outra exceção é a falta de legitimidade recursal. O sujeito não é legítimo, parte legítima para recorrer. Tá? Aí eu pergunto, a legitimidade está lá, a parte perdedora, o Ministério Público como custos legis, fiscal da ordem jurídica, né? Ou um terceiro prejudicado. Fora disso, como é que ficaria meio complicado você recorrer, e se recorrer, o juiz vai dizer, olha, você não é parte legítima, não tem como corrigir. Mas, salvante essas exceções, a grande maioria dos casos, repito, inúmeras situações no Código, se vocês observarem e lerem com calma, eu fiz esse estudo, aproximadamente 30 regras, 30 dispositivos legais no Código, enaltece o dever de prevenção do relator. Por que eu estou referindo a relator e não a juiz? Aí já começa a primeira grande mudança do novo Código. Quem exerce o juízo da admissibilidade dos recursos no novo Código não é mais o juiz de primeiro grau. Não é mais o juiz de primeiro grau. Quem exerce agora o juízo da admissibilidade dos recursos é o desembargador relator, para quem é distribuído, por exemplo, a apelação, que é o recurso ordinário por excelência. Né? Então, a gente tinha no Código anterior aquele exame dúplice, né? A gente interpunha a recurso de apelação no primeiro grau, o juiz de primeiro grau analisava de modo provisório a admissibilidade, se tivesse tudo perfeito, os requisitos estivessem presentes da admissibilidade, ele intimava o apelado para contrarrazoar, depois voltava para ele ainda tinha um segundo momento para analisar a admissibilidade do recurso, só depois disso, se tivesse tudo perfeito, ele mandava para o tribunal. Chegando no tribunal, era distribuído para um desembargador relator, ele ainda teria também mais 2 momentos para analisar essa admissibilidade de modo definitivo. A admissibilidade do juiz era feita de modo provisório. Né? Mudou. O panorama é outro. Né? O paradigma é outro. O que é que acontece agora? Você interpõe a apelação continua interpondo perante o juiz de primeiro grau, ele apenas vai se limitar a intimar o apelado para que ele ofereça contrarrazões e depois disso enviar para o tribunal exercer a admissibilidade e o mérito do recurso. Né? Como vocês sabem, o recurso tem 2 exames, o exame de admissibilidade e o exame de mérito do recurso. O exame de admissibilidade tem a prioridade lógica em relação ao exame de mérito. A gente só vai examinar o mérito se estiverem todos os requisitos de admissibilidade recursal presentes. São 7. São 7 requisitos de admissibilidade presentes. Né? Tempestividade, preparo, cabimento, interesse, legitimidade, inexistência de um fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Se tiverem esses 7, o relator vai analisar, preparar o voto e levar para um julgamento. E aí vem uma outra novidade. A primeira qual foi? Que o juiz da admissibilidade não é mais feito perante o juiz de primeiro grau, né? Inclusive na apelação. A segunda novidade, foi dada uma força tremenda ao relator, para que o relator julgue monocraticamente o recurso. Então, observem, no Código anterior havia um artigo, o artigo 557 do Código anterior, que autorizava o desembargador relator a julgar monocraticamente. Aí você deve estar me perguntando, mas, rapaz, isso vai de encontro a toda a regra de colegialidade dos tribunais. Né? Os tribunais são feitos para julgar de modo colegiado, né? de modo conjunto com os desembargadores, o relator e os vogais. É verdade, mas isso já vem, antes do Código mesmo, já vem sendo mitigado, relativizado, porque o volume de ações no Poder Judiciário brasileiro é absurdo. Então, foi feito um estudo pela FGV que existem mais de 200 milhões de ações no Poder Judiciário brasileiro. Tá? Então, aproximadamente 200 milhões de ações no Poder Judiciário brasileiro. E recurso, você pode atribuir o recurso à causa maior da lentidão do Poder Jurisdicional e, portanto, deveria ser julgado mais rápido. Agora, são dados mais poderes ao relator, pelo artigo 932, para que ele julgue monocraticamente. Mas tem que ter muito cuidado com esse julgamento monocrático. Por quê? Porque o julgamento monocrático só pode ser feito de acordo com as regras lá taxativas do 932. Por exemplo, se o recurso está indo de encontro a um precedente obrigatório, um recurso extraordinário com repercussão geral do STF, ou se ele está indo de encontro a um especial que foi julgado
sob o regime do recurso repetitivo no STJ. Então, tem certas situações que são taxativas. O relator não pode julgar monocraticamente se elas não estiverem presentes. Tá? Então, e aí você me pergunta, se o relator fizer de modo equivocado? Se o desembargador julgar de modo equivocado? Julgar monocraticamente de modo equivocado. Você tem um recurso que se chama agravo interno, que está lá no artigo 1021 do Código, que é o recurso cabível contra as decisões unipessoais do relator para levar a discussão para o colegiado. Então, o advogado vai ter essa chance ainda de levar o agravo interno para o colegiado, até para esgotar a instância ordinária para poder entrar com recurso superior para questionamento para o STJ e STF. Né? Então, é outra novidade, dar mais poderes ao relator do 932, mas ter muito cuidado com isso. Né? Então, são algumas novidades que enaltecem, como eu disse desde o início, e é a base da minha exposição, o princípio da primazia do julgamento do mérito. E a gente tem que afirmar, isso é bem melhor para o advogado, muito melhor para o advogado, porque o advogado vai ter a chance de corrigir algum defeito que tenha na sua postulação, seja ela da ação, a petição inicial, seja ela do recurso. Agora, isso, por outro lado, na minha concepção, na minha ótica, traz também um dever para o advogado. E aí eu vou defender também a magistratura em determinadas situações. O que é que acontece? O juiz não tem a obrigação de dar uma fundamentação analítica agora das decisões. Lá pelo 489, ele não tem que julgar agora de forma exauriente, abordando todas as alegações levantadas pelas partes na petição inicial, na contestação. Eu não entendo nem que são todas, eu entendo que são aquelas que podem infirmar o convencimento do juiz, aquelas que são base mesmo para formar o convencimento do juiz. Se esse juiz tem, e repito, por imposição constitucional, que está lá na Constituição, que a decisão tem que ser bem fundamentada, e replicada para o Código de Processo Civil, no 489, ele tem essa obediência à fundamentação analítica das decisões. Nós, advogados, eu sou advogado também, nós, advogados, temos a obrigação de fundamentar melhor nossas postulações. Tá? Nós temos que fundamentar nossas postulações com começo, meio e fim, a petição seja inteligível, para que o julgador tenha a opção de analisar com mais calma. E ele já olha com outros olhos. Se a gente fizer uma coisa bem feita, ele já olha com outros olhos. Tá? O juiz vai olhar com outros olhos e vai dizer, pô, esse cara é preparado, esse cara se aperfeiçoou, ele trouxe, a gente acabar com aquela ideia de meter jurisprudência na petição, isso está ultrapassado, está ultrapassado. A gente não pode mais fazer isso, tá? A gente tem que trazer precedentes, sim, claro, mas pertinentes ao caso. Tá? Compatíveis com aquela situação concreta. E não trazer eu já fiz isso, não vou negar, não sou nem hipócrita, já fiz isso várias vezes, mas a gente tem que saber que isso não leva a nada. A gente tem que melhorar a nossa atuação de forma mais direcionada para as regras do Código, para que o juiz olhe com outros olhos a nossa postulação. Tá? A gente tem que acabar com essa ideia de ementário, a gente julgar a ementa sem ver qual é a ratio decidente do precedente, entender por que o precedente chegou daquela forma. Tá? Se tem um precedente obrigatório nos tribunais superiores, traz para a postulação, claro, porque o juiz está obrigado a segui-lo. Então, a ideia final, a expulsão, a minha reflexão final para os senhores é a seguinte: essa ideia de princípio da cooperação e da primazia não é história para boi dormir. Tá? A gente realmente tem que ter muita atenção ao princípio da cooperação e ao princípio da primazia do julgamento do mérito, sobretudo em recursos, tá? Para que a gente coopere para que o juiz chegue à solução de mérito, porque a gente quer a solução de mérito. Nós não queremos decisões anômalas, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Só faz com a julgada formal, ele vai poder entrar novamente com a ação. A gente quer realmente decidir o litígio, decidir a lide. Tá? E, para isso, o juiz precisa da nossa ajuda. O juiz precisa da cooperação do advogado. O advogado tem que ser direto ao ponto, tem que ser perfeito na sua exposição, tá? E tentar abordar a maneira da forma mais clara possível, inteligível, porque senão o juiz vai dizer, olha, sua postulação está mal feita. E aí vem a minha reflexão final. Eu defendo que uma postulação mal feita, mal elaborada, em que o juiz não tenha condições de entender o caso, eu vou de encontro a diversos doutrinadores, mas é uma opinião particular minha, eu acho que seria um vício insanável. Um vício insanável. Vou dar um exemplo, aconteceu comigo isso já em tribunais. Você fazer uma apelação, repetindo os argumentos da contestação. Você deixar de impugnar. Não, se você for réu na ação, claro. Você é réu, ofereceu sua contestação e perdeu a ação. Você vai apelar. Na sua apelação, você se limita a repetir os argumentos que você expôs na contestação. Você não ataca os fundamentos da sentença. Na minha concepção, esse recurso de apelação, ele
falta um requisito de admissibilidade a ele, que seria a regularidade formal. Mas, Arthur, o Código manda intimar. Não, o Código não manda intimar o recorrente para suprir qualquer vício. Apenas os vícios sanáveis. E quem vai determinar a diferença entre vício sanável e vício insanável é a jurisprudência, tá? A doutrina. O Código não faz essa diferença entre vício sanável e insanável, tá? O Código nem fala, ele fala, havendo um vício formal. Se você for ao pé da letra, pode entender que o Código quer apenas os vícios meramente formais, sem ser vícios de conteúdo. Mais uma razão para você ter cuidado. Então, o recurso, para ser admitido e ter seu mérito julgado, certo? Para tentar reverter a sua decisão contrária a você, emitida pelo juiz de primeiro grau, tem que ser um recurso bem elaborado, bem feito, e evitar essas ideias de que vou encher, como a gente estudava na faculdade, dois colegas de faculdade ali, Marcos Vinícius e Megre, a gente estudava encher linguiça. Não. Essa ideia de encher linguiça, a gente tem que tentar acabar com isso, tentar acabar. É difícil, a gente tem que se aperfeiçoar, temos que estudar, temos que nos aperfeiçoarmos para melhorar nossas postulações. Mas não compete apenas ao juiz, compete às partes também, e que são representadas por nós, advogados. Os advogados têm a obrigação, na minha concepção, têm o dever também, tal como o juiz, de exporem suas postulações, sejam elas na ação ou no recurso, de modo inteligível, seguindo as regras do Código, tá? Com causa de pedir, com pedido recursal, pedindo para reformar a sentença ou para anular, se o juiz comete, por exemplo, um erro improcedendo, né? Deixa de, suprime uma etapa processual, você vai pedir a anulação da sentença por cessamento de defesa, se for o caso, para devolver para o primeiro grau, e se não, se for um erro judicando, você vai pedir a reforma da sentença pelo tribunal, tá? Para conseguir ter o êxito na sua atividade profissional, na sua empreitada profissional. Eu agradeço e peço desculpas, porque realmente não há tempo aqui para a gente abordar, faltam dezenas de situações aqui que eu poderia ter abordado, mas, só para finalizar, eu me esqueci de uma, eu vou falar aqui. Qual foi a ideia do Código? Acabar com a jurisprudência defensiva dos tribunais. Aí você pode estar dizendo, elas eram horríveis, eram realmente, às vezes absurdas. Quem não está lembrado aqui de erro no preenchimento da guia do preparo, acarretar a inadmissão do recurso. Quem não está lembrado aqui daquela questão do recurso prematuro, que você interpõe o recurso antes de ser intimado e o recurso ser inadmitido. É óbvio que isso não deve prevalecer, é óbvio, e não prevalece. Está no Código agora dispositivos legais que refutam isso aí, dizendo que o recurso prematuro é válido. É óbvio, se eu não fui intimado, mas fui ao cartório, li o processo, estou discordando, não posso recorrer só porque não fui intimado, isso é um rigorismo formal inaceitável. Então, essa questão do recurso prematuro foi mudado, está lá no 218, parágrafo 4º, agora é cabível e válido normalmente. Essa questão do erro no preenchimento das guias também foi alterado, o recorrente tem que ser intimado para explicar o que é que está errado, um número, um zero a mais, um zero a menos, tem que explicar. Eu não estou me referindo a esses vícios. Esses vícios, sem dúvidas, devem ser sanados. Devem não, serão sanados, porque o juiz tem a obrigação de intimar. Tá? Agora, ter muito cuidado com essa ideia geral de que todo e qualquer vício deve ser sanado. Não. A grande maioria, sim, mas alguns poucos excepcionais, não. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para não cair nesses excepcionais. De pensar que o juiz vai intimar por dever de consulta e dever de prevenção, e o juiz diz, não vou intimar, porque esse vício aqui não tem como corrigir. Se não tem como corrigir, vamos inadmitir a sua postulação. Então, é isso aí, a gente tem que ter bastante cuidado na nossa atuação, sobretudo na área de recursal, para evitar a coisa julgada. Já pensou uma coisa julgada desfavorável a gente? Né? O seu cliente vai dizer, poxa, imaginava que eu tinha um direito bom, e o direito material ser muito bom dele, mas já pensou, nós, advogados, cometemos um erro processual que pode levar ao aniquilamento do direito material da parte. Então, é essa a ideia, a gente ter cuidado com o direito material da parte, a pretensão da parte, e se utilizar dos métodos, dos instrumentos processuais de forma adequada e compatível com todo esse panorama, com toda essa mudança de paradigma que ocorreu com o novo Código. Realmente, ele trouxe uma grande mudança de paradigma. E, para isso, a gente tem que estar atualizado. Nós temos que estar aperfeiçoado. Daí a ideia desse seminário aqui, que embora seja de forma bem resumida, bem simples, mas a ideia é essa, é atualizar e aperfeiçoar a atuação do advogado na prática. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e estou à disposição para qualquer questionamento posterior após os debates com os nossos colegas. Obrigado.
A exemplo do primeiro painel, nós, advogados, estudantes e presentes, ficamos, de fato, gratos ao palestrante, nos traz uma contribuição por excelência para esse momento. Eu queria passar a palavra ao primeiro debatedor, pela ordem alfabética, seguindo o que foi feito na mesa anterior, o doutor Roberto Jordão. Obrigado pela ordem. Deveria ser por ordem de tema para eu ficar por último. Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com pessoas tão cultas na matéria do direito. Agradecer o convite à doutora Késia, né? Foi feito de última hora. E vou agradecer, doutora, mas vou puxar sua orelha também, porque o tema, para mim, é extremamente salgado. Né? Recurso é uma coisa que o juiz não maneja, né? O juiz, sobretudo agora, como o palestrante disse, né, o juiz sequer tem juízo de admissibilidade recursal no primeiro grau mais. Eu quero até depois fazer uma pergunta ao doutor Arthur sobre isso. É uma questão prática que é exatamente sobre a praticidade do dia a dia que nós temos que tratar aqui, mesmo porque o tempo é exíguo. Então, sequer o juiz tem manejo ou tem juízo de admissibilidade. Eu também, como advogado, manejei muito pouco recurso. Eu me formei em 96 e, graças a Deus, galguei a magistratura muito cedo. Em 98 eu já estava aprovado no concurso, não aqui nesse estado, no estado da Paraíba. Depois retornei com outro concurso para aqui para o estado de Pernambuco. Então, como advogado, que eu me lembre, eu manejei apenas um agravo de instrumento, né, e uma apelação, mesmo porque, na época, o agravo ainda ele era um recurso de decisões interlocutórias, logicamente, mas era um recurso praticamente geral para as decisões interlocutórias, salvo algumas exceções que previam o agravo retido, quando, posteriormente, o agravo retido passou a ser regra, através das reformas processuais. Então, doutora Késia, muito obrigado, viu, pelo tema. Diante disso, e já que o doutor Arthur praticamente exauriu as questões mais importantes sobre o tema, eu vou me reportar a um assunto que foi tocado pela doutora Marília, né, que sobre a gravação da audiência, que é importante a gravação, que eu digo, pelo advogado, sem a autorização do juiz. Eu estava lembrando a ela lá fora que, por uma questão de boa-fé, o advogado tem que comunicar às partes e ao juiz que está gravando. Não só por isso, eu vou dar um exemplo prático também em relação a isso. Eu tive 2 oportunidades em que os advogados disseram que estavam gravando e não precisaram pedir autorização, não. Eu disse, não, doutor, estou ciente, todo mundo ficou ciente, mas eu devo lembrar o seguinte, sobre a prova lícita e sobre a prova ilícita. Se você não comunica a parte de que está gravando, né, aquela que está gravando aquele ato, a prova é lícita ou é ilícita? É questionável, né? Nós estamos num ambiente público, não privado, mas jurisprudência tem para todos os lados. Eu já vi situações em que, processos que eu julguei, em que a prova era obtida na rua, filmado o sujeito, né, na rua, dizendo, era uma ação eleitoral, inclusive, e chegou no tribunal, o tribunal considerou ilícita a gravação, porque se diz, quando não há privacidade, já que você está num ambiente público, o direito à privacidade ele é mitigado e a prova passa a ser lícita, mesmo que o interlocutor não tenha conhecimento de você está gravando. Então, eu coloco esse questionamento também para a parte da licitude, se você quiser argumentar alguma coisa em relação a algum abuso que houve na audiência, ou alguma outra coisa, que comunique não só pela boa-fé, pela cooperação, mas que comunique para que não haja questionamento sobre a prova, sobre aquela prova, se é lícita ou se é ilícita. Isso é uma questão prática. Também eu entendo que o juiz e o advogado, eles são iguais, certo? Quem trabalha comigo sabe a maneira como eu atuo aqui.
e pode falar, pode puxar minha orelha, não tem problema nenhum. Eu não me retiro do poder de autoridade que tenho, como presidente do ato, tão somente e apenas, mas eu acho que o juiz e as partes têm o dever de urbanidade, sim, entre si, tem que se tratar com educação e resolver as coisas no argumento, do ponto de vista jurídico, e tão somente não trazer para o particular. Então, eu acho, sim, respeito muito, eu fui advogado por pouco tempo, prestei o exame de ordem, foi a minha maior alegria uma das maiores alegrias da minha vida, foi ter a minha carteirinha de advogado. Fiquei muito feliz com isso, em atuar, inclusive, como advogado, porque eu acho essa história cantada e decantada de que o advogado é a administração da justiça, faz parte da administração da justiça, é essencial, isso é importante mesmo, o advogado é importante. E eu gostava de ver prevalecer o direito da parte quando eu a defendi e via que o juiz estava dando. Então, também concordo com essa parte. Em relação ao tema do colega, do Arthur, doutor Arthur, o que é que o senhor acha em relação à saída da mão do juiz de primeiro grau do juízo prelibatório ou juízo de admissibilidade, o primeiro juízo de admissibilidade recursal? Tem situações que eu fico me retorcendo, porque eu vejo ali a flagrante intempestividade do recurso, e eu não posso fazer nada. Eu vou fazer com que esse recurso suba, que as partes percam mais tempo e dinheiro para ver esse processo retornar. E quando a gente fala tempo, isso é imprevisível, viu? Isso pode ser decidido logo, a depender da Câmara, do relator, etc., se está abarrotado, se não está, mas pode demorar. Pode ser questões para voltar para um ano depois, digamos assim. Então, doutor Arthur, queria sua opinião em relação a isso. Se o juiz poderia, daquele jeitinho brasileiro, juiz de primeiro grau, em vez de analisar, em vez de fundamentar na questão da admissibilidade do recurso, do pressuposto recursal da tempestividade, ele dizer lá que estava analisando a coisa julgada, que a matéria transitou em julgado e não iria admitir o recurso. Gostaria de saber a opinião do palestrante e, eventualmente, pedir vênia para ter outras perguntas ainda a fazer no decorrer. Muito obrigado. Então, ótimo. Para não perder o embalo, eu peço permissão à colega Tamires para responder já o questionamento. Eu entendo que o juiz não pode decretar intempestividade recursal, de cara. Você pode pensar, é uma situação anômala? Para mim, uma das grandes situações anômalas trazidas pelo Código em relação à saída do juiz de admissibilidade do juiz de primeiro grau. Basicamente, qual foi a ideia do legislador? O legislador disse o seguinte: existe muito agravo de instrumento. Muito. A mente do brasileiro é de litígio. A verdade é essa, é de litígio, né? A nossa mente é como o Luiz Fux falou um dia, o brasileiro tem a litigiosidade desenfreada. Então, o advogado, como sempre, como pela própria natureza, né, a cabeça do advogado é: vou recorrer. Então, o que é que acontece? No código anterior, o juiz, ao examinar a admissibilidade da apelação, ele poderia decretar a inadmissibilidade do recurso, e dessa decisão caberia que recurso? Agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento cabia das decisões que inadmitissem recurso pelo juiz monocrático. E eu falo com conhecimento de causa. Eu trabalhei já no tribunal durante 4 anos, no TJPE daqui, e realmente o número de agravo de instrumento era absurdamente maior do que o de apelação. Tá? O tribunal é feito para julgar apelação e não agravo de instrumento. A verdade é essa. É para julgar apelação, que é recurso contra a sentença de mérito, ou sentença sem ser de mérito. A apelação é um recurso ordinário por excelência. Só que de 94 para 2015, que foi a promulgação, houve a inversão. E o que acontece? A agravo de instrumento assumiu um número muito maior do que a apelação. Num gabinete desembargador existiam 4 vezes o número de agravo de instrumento em relação à apelação. Aí o que aconteceu com o legislador? O legislador, ouvindo nesse ponto o juiz de segundo grau, o desembargador de segundo grau, disse assim: olha, vamos acabar com essa possibilidade do agravo de instrumento.
Porque se o juiz de primeiro grau não vai analisar a admissibilidade da apelação, não vai caber agravo. Então, diminuiu sobremaneira o número de agravos de instrumento nessa hipótese. Então, por esse lado, que foi a maior ideia do legislador, massa, gostei, porque realmente diminuiu o número de agravos de instrumento. Mas aí, embora diminua o número de agravos de instrumentos, aumenta o número de agravo interno dentro do tribunal. Por quê? O relator, ao fazer o exame da admissibilidade, vai continuar decretando a inadmissibilidade quando couber. E quando couber a inadmissibilidade, se a parte se sentir satisfeita, pode entrar com agravo interno. Tu acha que é 6 por meia dúzia? Na verdade, não é 6 por meia dúzia. Eu acho que é o seguinte, aumentou o número de agravo interno, mas o agravo do instrumento, que dava um grande trabalho para o desembargador relator, diminuiu bastante. Então, essa foi a ideia maior do legislador. Aí veio, de toda a ideia, é óbvio que vão surgir problemas. Os problemas vão ser analisados pouco a pouco. E um grande problema que surgiu com isso aí é esse que o senhor levantou. Realmente existe esse problema. O juiz se depara com uma apelação intempestiva, manifestamente intempestiva. Ele, é como você falou, chama até de você, não tem problema, né? Manifestamente intempestiva e diz, está errado aqui a contagem, não tá, passou dos 15 dias úteis, vamos lá, está intempestiva. Aí você diz, é um absurdo eu não poder decretar a inadmissibilidade, demorar para que seja decretada a intempestividade desse recurso, às vezes anos, porque vai chegar no tribunal, o tribunal não vai fazer aquela análise daquele recurso, porque o volume é grande. De fato, é verdade. Realmente, isso para a parte, sobretudo para a parte que venceria a ação, com o decreto da inadmissibilidade da apelação, é um martírio, porque vai demorar mais para ela conseguir o direito material. Só que o legislador impôs isso aí. O legislador teve essa ideia de colocar a admissibilidade apenas no segundo grau. E se existe uma regra, realmente, de admissibilidade prevista no Código para ser cumprida só pelo desembargador, eu acho que essa regra deve ser cumprida para evitar qualquer... vira um jogo de quebra-cabeça, a chamada jurisprudência lotérica, torcer para cair para um juiz bom, que analisa a intempestividade, o outro que não vê, que é relapso, manda lá para cima e resolve. Isso a gente sabe que existe no direito. O direito trabalha com variáveis, essas variáveis, às vezes, são metajurídicas, né? A gente não cuida só da parte jurídica, infelizmente. Mas eu acho que a regra deve ser seguida, sim. Eu acho que o juiz não deveria decretar a inadmissibilidade. Agora, eu me esqueci de falar uma coisa importante, que é do mesmo assunto. Mas há situações que o juiz pode reconsiderar a sua sentença. Tá? Então, existe o efeito retratativo da apelação. Então, existem, por exemplo, duas situações em que o juiz pode, ele próprio, não precisa enviar para o tribunal, se retratar da sentença dada por ele. Não é verdade? Quando a sentença for extinguindo o processo sem resolução de mérito, e aí houve uma mudança, porque no código anterior só falava em indeferimento à petição inicial. O código anterior só falava assim, da sentença que indefere a petição inicial, cabe apelação. Essa apelação, o juiz pode se retratar. O que é se retratar? Dizer que o autor está correto no recurso, que não deveria ter indeferido a petição inicial, e ele mesmo reforma a sua sentença e dá prosseguimento à ação. O novo código ampliou essas hipóteses. O novo código disse, não é só de indeferimento à petição inicial. Em qualquer hipótese do artigo 485, que extingue o processo sem resolução de mérito. Essa é a primeira exceção que o juiz pode se retratar. E a segunda, aquele antigo artigo 285-A, estão lembrados? Aquela matéria exclusivamente de direito, a chamada improcedência prima facie, né, que o juiz dava a improcedência do pedido, porque a matéria era exclusivamente de direito, já havia um precedente firmado sobre aquele tema, e ele mesmo julgava sem até citar o réu, né? Não sei se vocês estão lembrados, nem citava o réu e já decretava a improcedência do pedido em favor do réu. Se não está citando o réu, mas é em favor dele, né? Agora, continua com essa mesma regra. Se o juiz decreta a improcedência prima facie com base no antigo artigo 285-A, né? Se o autor apela e mostra ao juiz que ele não deveria ter julgado dessa forma, porque não existe precedente, por exemplo, sobre aquele caso concreto, o que é que o autor vai alegar? Vai dizer, olha, esse caso concreto que o senhor está julgando aqui não tem a ver, não tem pertinência temática com o precedente firmado pelo STJ. Aqui é uma situação particular, diferente, em que você não poderia ter julgado dessa maneira, você teria que citar o réu, né, e julgar de modo normal o processo. Aí ele vai apelar e o juiz pode concordando com ele, se retratar. Então, existem essas duas situações, tá, que o juiz se retrata no Código de Processo Civil, e, salvo engano, tem uma terceira no Estatuto da Criança e do Adolescente também. O juiz pode se retratar, quem atua na vara
da infância e pode se retratar de uma sentença de... Exatamente, pronto. Então, o Código Eleitoral não sabia. Então, pronto. Então, aí já vai uma quarta situação em que o juiz pode se retratar sem mandar para o tribunal. Agora, para finalizar, eu entendo que qualquer requisito que não esteja, que o juiz, mesmo que o juiz perceba que realmente não esteja tempestiva a apelação, eu não entendo que ele não teria o poder de inadmitir o recurso. O recurso realmente tem que ir, mesmo que demore, e para seguir a regra estabelecida no Código. Esse é o meu entendimento. Nós vemos que o tema é, por demais, suscitante e a gente poderia passar o dia todo aqui, mas essa oportunidade, com certeza, vai continuar. Essa jornada é apenas a 16ª jornada. Nós ficamos felizes de tão presente, tão maravilhoso da na manhã de hoje. Eu queria, aproveitando a oportunidade, ver se algum de vocês ainda tem alguma pergunta a ser dirigida, antes de passar para a nossa palestrante segunda, a doutora Tamires Cunha, seguindo a ordem. Advogado e... Tá ligado? Tá ouvindo? É uma questão bem prática sobre a audiência de instrução. Um objeto de uma discussão de uma lide não mais existe à época da audiência. Como agir na audiência de instrução? Por exemplo, se era discutido a propriedade desse bem e quem tinha posse à época da audiência se desfez por esperteza. E como agir? Se discute a propriedade, se pede a parte cabível, enfim. Basicamente isso. Oi, Caio. Primeiro, bem-vindo à melhor profissão do mundo, né? Com a devida vênia, claro. Caio, você tem que ver, é difícil falar genericamente assim, porque você tem que ver se perdeu o objeto, a ação. Se você estava discutindo uma propriedade e a propriedade extrajudicialmente, por exemplo, foi resolvida, foi definida de outra forma, peticiona-se para o juiz e não vai mais precisar de prova daquilo. Não sei se foi mais ou menos isso que eu entendi. Então, de fato, no momento que é aberta a instrução processual, ainda que essa mudança de estado aconteça depois do saneamento, chegando-se ao juiz, por exemplo, se estava se discutindo alimentos, digamos assim, e por fora, extrajudicialmente, se fez um exame de paternidade e já tinha o comprovante de que não existia aquele vínculo de filiação, então apenas juntaria-se aos autos e seria extinto o processo, porque não haveria vínculo para a obrigação de alimentar, se não era paternidade. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, tem que se observar, no momento de aberta instrução, aberta audiência, se ainda é incontroverso aquele fato, né? Se ainda emana a produção de prova. Com uma prova dessa, mas aí, claro, como faria? Tem que se juntar a prova, digamos, a investigação de paternidade, o termo de aquisição da propriedade, e abrir, o juiz abre pelo contraditório para que a outra parte opine, tá? E aí possa, até para não se decidir nada sem que ambas as partes tenham tido acesso àquilo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Agora, realmente, só vai precisar de prova o que não tem elemento nos autos ainda. É mais ou menos isso? Não, não vai precisar provar a propriedade se já tinha, né? Apenas o juiz vai ter que abrir para o contraditório para a outra parte falar sobre e tomar a decisão a partir dali. Provavelmente vai ser extinta a ação por perda do objeto. Se o objeto, no caso que ele até citou uma casa, então, citou a ação de uso capião, entende-se que é um imóvel, porque é muito difícil se capiendar bem imóvel. É o seguinte, ele está perguntando o seguinte, se a pessoa, quando entrou-se na justiça, se pode dar fim os bens que tem. E, ao meu entendimento, adiantando, que se Vossa Excelência é quem vai terminar, eu acho que, enquanto não houver uma imposição legal, você é dono e livre para fazer o que você bem quiser dos seus bens. Perfeito. Então, exatamente foi essa a pergunta que eu entendi do colega. Foi exatamente, se ao iniciar um processo,
se a pessoa pode dar fim a um bem. E eu acho que sim, porque não existe nenhuma imposição. Certo, veja, Não, que obrigado. nem assim necessariamente está dentro da audiência de instrução, né? E é mais uma questão se existe uma cláusula de inalienabilidade ou não. Vai se avaliar muito a questão da boa-fé, sabendo também que essa forma dele se desfazer, dependendo do caso, pode ser anulada, né? Se for mediante fraude, por exemplo. Então, se restar provado durante o processo que, de fato, ele não tinha a propriedade que faria com que ele tivesse direito de se desfazer do bem, por exemplo, aí pode se desfazer o negócio porque foi mediante fraude, tá? Dentro dessa mesma pergunta, eu gostaria de saber se uma carta de adjúdice já expedida em favor do imóvel, ela pode ser revogada ou pode ser contestada. Tipo, alguma pessoa entrou com pedido de uma carta e essa carta foi dada àquela pessoa, mas existiam outras pessoas que tinham interesse naquele objeto, mas não foi ouvida, nem foi citada, nem foi reconhecida nessa ação. Pode ser revogada essa carta, pode ser questionada, ou como assim? Questionada sempre, né? É mais um caso assim que fica difícil a gente responder genericamente sem ter todos os detalhes. A gente tem que ver o seguinte: existem terceiros interessados naquilo? Já existe alguma lide? Já existe algum processo sobre aquilo? Ou é uma questão que foi dada administrativamente e pode ser atacado por outras pessoas, né? Aí, dependendo do caso, se já existia processo, a gente vai ver a forma desses terceiros ingressarem também na lide, tá? Aí é uma questão mais de prescrição de direito civil, né? Aí você tem que ver a legislação específica. Agora, trazendo para a matéria de prova, ela trazida aos autos, claro que tem a questão de ser a certidão de ter a fé pública, mas ainda assim ela é aberta para ser contestada, porque toda prova tem que se abrir pelo contraditório para que a outra parte ataque ou não a legitimidade dela. Ok. Eu queria passar a palavra agora à segunda debatedora, a doutora Tamires Cunha, a nossa representante da ESA aqui da subseccional do Cabo, que também é advogada civilista na área do direito tributário. Com a palavra, doutora Tamires. Bom dia, obrigada, Alberto. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à ESA por todo o apoio, na pessoa do seu Baltazar, doutor Baltazar, que atende todos os meus pedidos. Agradecer também à minha casa, a subseção Cabo, na pessoa do presidente Severino Cunha, o qual eu tenho a honra de trabalhar, de procurar melhoria, e agradecer, enfatizar a presença dos advogados nesses eventos. Tudo o que a gente faz dentro da subseção é em prol dos advogados. Os eventos que a gente realiza, buscando atualização, conhecimento, é tudo para vocês. Então, a presença de vocês é imprescindível para que os eventos aconteçam. Já, para não prolongar muito a minha fala, visto o adiantado da hora, eu vou começar os meus questionamentos. E o primeiro deles é relacionado ao ponto dentro da audiência de instrução, que é a conciliação. A gente percebe que o Código de Processo Civil ele vem todo numa proposta pacificadora de conflitos. Então, dentro da audiência de instrução, acho que o doutor Roberto Jordão pode até dar uma palavrinha relacionada a isso, como é que o magistrado se vê dentro da possibilidade de conciliação dentro da audiência de instrução para conseguir utilizar as técnicas, né, propostas pelo CNJ, conseguir abordar e conseguir o êxito na autocomposição, visto a diferença do Código de 73 daquela mera pergunta: tem acordo? Como é que é a diferença para o Código de 2015, que traz as técnicas, que faz com que o magistrado repense e veja a melhor forma de autocomposição? Doutor Jordão. Obrigado pela oportunidade. Eu tento sempre. Eu acho que o processo já era antes, com o artigo 25, inciso 5º, do Código Antigo, o juiz, em qualquer fase do processo, e na época eram processos estanques, eram processos separados, hoje nós temos fases de processo de conhecimento,
fases de processo de execução e as medidas cautelares aí. Há quem ainda hoje duvide dessa simbiose entre os processos que existiam, né, desse sincretismo processual, mas se antes podia, hoje mais ainda, porque o processo é cooperativo, né, hoje mais ainda. Então, eu tento sempre, eu paro, eu espero, o que eu estava dizendo, a parte não veio, eu espero, vamos marcar para 2 horas, não veio, amanhã venha de qualquer jeito, vamos tentar resolver aqui, porque a solução consensuada é a melhor possível, porque uma sentença minha, uma sentença do juiz, no caso, alguém vai sair insatisfeito, né? Alguém sai insatisfeito. Eu costumo dizer que processo não dá empate, né? Não dá empate. Então, mesmo naqueles casos de procedência parcial ou no inverso, alguém vai sair insatisfeito. E quando é uma produção de uma decisão consensuada entre as partes e homologadas pelo juiz, eu percebo isso no dia a dia, que as partes saem felizes e satisfeitas ali, porque atingiram o objetivo. E veja, né, que eu sou religioso, eu acho que o juiz, como instrumento de pacificação, o juízo tem que usar esse instrumento de pacificação social, que é o processo sempre. Né, uma questão interessante, doutora, que é prática, eu tenho mais feito a proposta do 190 do que os próprios advogados. Até agora eu não recebi nenhuma ajuste entre eles, seja em audiência ou em petição separada, porque nem todas as hipóteses o juiz precisa homologar. Então, para que eles resolvam ali de dentro de um negócio jurídico processual. Então, eu faço isso também, é uma questão consensuada, o tempo inteiro, não só no método, mas também em relação ao processo, o tempo inteiro. Eu vou ser breve, porque eu sei que o tempo está... Eu recebo muita ação de reintegração de posse, e quando não há os requisitos já assim de cara para que o juiz conceda a reintegração sumária, como vocês mesmos sabem, o juiz tem que designar uma audiência chamada de justificação prévia, que é obrigatório. O juiz tem que não é negar já, a não ser que ele já tenha elementos ali para negar, mas se gerou dúvida em torno dos requisitos para se conceder a reintegração sumária, ele designa a audiência de justificação prévia. Veja o que é que eu faço, eu já fiz muito isso nas ações, muita questão de terra aqui, invasão de terra nas praias, porque houve valorização dos imóveis locais. Então, já fiz muito isso. Nessa audiência de justificação prévia, eu já chamo as partes a fazer negócio jurídico processual. Eu faço nessa audiência de justificação prévia a própria instrução do processo e as partes aceitarem, para que essa instrução não seja repetida posteriormente. Eu já escuto a audiência, as testemunhas da parte autora, logicamente, isso tem que ser consensuado, faço isso antes. Então, essas provas testemunhal, a prova oral não será repetida em fase posterior. Eu já procuro estabelecer, para que as partes, quando o caso exige prova pericial, a gente já estabelecer ali, eu ligo para o perito na audiência do meu celular, né, nem da justiça, para não incorrer em improbidade administrativa. Eu ligo para o perito, falo com as partes, digo qual foi o honorário, para não ficar naquele ping-pong do novo rito de perícia, que manda para lá, faz proposta de honorários, aceita, não aceita, impugna, não impugna. Então, naquela mesma audiência de justificação prévia, eu já ligo informalmente para o perito diz os honorários, as partes já aceitam ou não aceitam, eu já simplifico o rito ali da perícia, a aquisitação já é feita na hora, eu faço a do juízo também na hora, e a gente já faz uma espécie de calendarização do processo, para após a perícia já ser feita a contestação, e se houver necessidade de réplica, vai a réplica, mas acabou o processo ali, então não tem mais o que se fazer depois.
Então, doutora, na prática, eu acho extremamente salutar que o juiz busque esses mecanismos de composição, seja processual, seja do âmbito material. Então, eu faço isso e eu acho que o novo código é exemplar nesse aspecto. Eu não gosto dele em algumas coisas só, mas ele é exemplar, né? Obrigado pela oportunidade. Bom, meu segundo ponto é para a professora Emília. Em relação a essa cultura que o advogado tem de litígio, onde já foi abordada aqui, como é que o advogado consegue implementar dentro do seu escritório uma possibilidade de acordo, de conciliação, de mediação, não só ganhando o processo, mas ganhando o cliente, fidelizando a sua clientela, existindo a possibilidade de possíveis acordos, possíveis contratos e prolongar, né, o negócio jurídico feito ali e a contratação. Perfeito, ótima pergunta, mas eu não posso perder a oportunidade de parabenizar a postura do doutor, que é juiz aqui no Cabo, porque realmente a gente encontrar um juiz que tenha esse perfil, porque parece que ou você é cooperativo ou você não é. Não adianta o código impor uma mudança ao comportamento de determinado juiz. Então, eu queria parabenizar e dizer que vocês têm sorte de ter um juiz assim aqui, né? Gente, em relação a essa questão da autocomposição, antes mesmo de se entrar em juízo ou concomitante ao processo, isso é um nicho bem importante que vem surgindo para a advocacia, tá? Por exemplo, ontem eu fui procurada por uma cliente vou contar um caso prático que pode acontecer com vocês. Eu fui procurada por uma cliente para fazer o divórcio. E, segundo ela, seria para lá de litigioso. Mas eu sei que o CPC de 2015 cria um capítulo especial, de rito especial, só para as ações de família. E qual é a diferença do rito comum? A diferença é que, fora aquela audiência que teria do 334, o juiz tem que empreender ainda mais esforços para que haja autocomposição, no caso, por uma mediação, o que faz o processo ficar mais longo nesse sentido. Então, ela disse que era isso, que era aquilo, que o marido tinha feito isso, que não aceitava pagar alimento, que não abria mão do apartamento, e vai. Eu disse, faz o seguinte, me dê o telefone dele, eu vou tentar conversar com ele. Não adianta. Enfim, eu disse, consciência, ela disse, tá, mas vai perder tempo. Liguei para ele, realmente ela tinha razão, né? Ouvi coisas que eram direcionadas para ela, mas, né? Mas fui aos poucos e disse, olha, o senhor tem algum advogado? São pessoas esclarecidas, com nível superior, mas não eram da área. Disse, não tenho advogado, nem vou gastar dinheiro com isso, vou para a Defensoria Pública. Eu disse, veja, ele tem uma renda de perto de 20 mil. Eu disse, o senhor já não é mais para a Defensoria Pública. E comecei a conversar com ele. Depois do terceiro contato, mais ou menos, com ambas as partes separadamente, quase uma constelação eu fiz. Aí, os dois, separadamente, eu disse, não fique falando com ele, não, esses dias, porque ela falava, era um desaforo. Aí, os dois começaram a pensar em tentar fazer da forma amigável, porque eu disse, vocês podem estar brigando como tiverem, mas, quando chegar na justiça, vocês vão ter que sentar na mesma mesa e vai ter um mediador tentando convencer vocês. E se o mediador achar que a melhor solução é essa, ou que tem chance, ele vai ficar repetindo essas audiências. Enfim, fiz uma primeira reunião só com ele, já tinha feito com ela. Depois, o meu escritório já tem uma sala propícia para isso, que tem a mesa redonda, tem todo aquele ambiente para desarmar a pessoa quando chega, como numa sala de câmara. Eu trabalhei muito em Câmara do TJ, de Mediação e Conciliação, tem toda aquela formação de ambiente, né? Já fui do tribunal, já tinha recebido alguns treinamentos e comecei a usar as técnicas, né? Na primeira reunião, eu pedi até a um colega, vamos comigo, né? Porque não sei se vai sair briga. Mas não, a primeira realmente foram mais ásperas. No final, nós fizemos 3 encontros, né? Cada um, ele não queria que fosse desconto em folha os alimentos, ela queria que fosse tanto, ele queria casa de praia, ela queria apartamento, enfim. Depois que eu peguei, para eles não estarem também se desgastando, de estar tendo que se encontrar sempre, eu fazia uma minuta, mandava para um, quero que mude isso, isso e isso. Fazia a minuta, mandava para outro. E assim foi se construindo a decisão, e o desfecho foi ontem, né? Como eu fiz, nesse caso, para não ter mais desgaste, por exemplo, se eu entrasse com ação de divórcio combinada com regulamentação de visita, guarda, alimentos, partilha, que muitos juízes mandam desmembrar a partilha pela questão do rito, mas Leonardo Cunha tem até o livro novo dele, diz que se tiverem acordo
pode sim, certo? E todos podem até correr pelo ordinário. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um título executivo extrajudicial. A gente, enquanto advogado, tem que ter muita precaução quando entra advogando pelas duas partes, no consenso, tá? Na jurisdição voluntária, digamos assim. Porque a gente sabe que, em algum momento, pode ser acusado de um patrocínio infiel, por exemplo, se tentar privilegiar determinada parte. A gente tem que lembrar que está representando as duas partes. Então, como a gente pode se precaver? Nunca eu entro sozinha, sempre peço para algum colega também entrar. E, no momento do pacto que a gente fez ontem, muitas vezes, por formalidade, as partes assinam, depois a gente pega alguma testemunha e bota para assinar. Não. Aí a gente tem que fazer bem à risca. Eu pedi que cada um levasse sua própria testemunha. Imprimi uma via do termo para cada testemunha ler também. Lemos todos em voz alta, eu, o meu sócio, e as partes e suas testemunhas. Tirei todas as dúvidas, só depois disso todos assinaram. E já assinaram a procuração para que eu entre com uma ação de homologação daquilo, tá certo? Nesse ponto específico, como tem interesse de menor, porque tem as filhas, então eu tenho, quando eu entrar com a ação de homologação, eu tenho que pedir que seja dado vista ao Ministério Público, tá certo? Eu já constei que ambos abdicam, não têm interesse de participar de audiência, que seria do 364, a do rito especial, porque já fecharam, né? Então, provavelmente, qual vai ser o segmento? Dou entrada pelo PJE, vai concluso para o juiz. Se o juiz acatar a questão de não ter audiência, porque não tem sentido de ter mesmo, e ambos disseram que não querem, vai abrir vista ao Ministério Público. O Ministério Público vai ver as condições. Eu ainda estou assim, preocupada, porque como o desconto não vai ser em folha, é direto na conta, ele vai depositar, mas desde que, havendo 5 dias de atraso em um deles, com a opção de que o juiz reforme e faça em conta. Eu não sei se o Ministério Público vai ter algum problema em relação a isso, porque, pelo menos lá em Recife, todos os promotores fazem essa exigência, que o desconto seja em folha, pelo maior interesse da criança. Então, depois disso, vai estar homologado, a gente já vai para averbar. Sem o cliente ter passado por todos aqueles desgastes que, infelizmente, hoje ainda, talvez o CPC tenha imposto muitas coisas aos tribunais sem dar tempo deles se programarem para isso. Então, tem determinadas varas, determinadas centrais, que a gente se depara com alguns mediadores que não tiveram aquele treinamento exigido, né? Então, muitas vezes, o acordo deixa de ser feito por uma má condução. Então, é um nicho que se abre nos escritórios para você fazer esse tipo de advocacia também. Eu tenho mais 2 questionamentos. Doutora. Breve, eu prometo. Que são relacionados, primeiro, à gravação, né, da audiência. Caso seja, de fato, informado ao juiz, tudo certo. Após isso, como a Emília relatou, a gente tem que ir no cartório, reduzir, a fazer uma ata notarial, conforme o servidor, e aí ele tem que constar lá, isso por áudio, na interpretação de quem está redigindo, e a gente pode utilizar isso como prova num possível recurso, dizendo, não, o magistrado ele não utilizou, não registrou em ata meu protesto. O magistrado deixou de constar isso. A gente pode utilizar isso? Como é que os tribunais têm aceitado esse tipo de prova? Se é que é considerada prova, porque ainda tem a questão da inconstitucionalidade, certo? E o segundo ponto é relacionado ao duplo juízo de admissibilidade. Isso, de fato, interfere na celeridade processual, fazendo que apenas um juízo torne o processo mais rápido, ou não? Pelo fato do prazo ser distinto, pelo fato dos tribunais terem uma sobrecarga gigantesca, isso, de fato, é celeridade, já que o Código vem com essa premissa de que vamos, já que, inclusive, estávamos comentando lá fora que o mal do judiciário é a demora. Então, como é que a gente utiliza essa questão da celeridade?
Doutora Emília primeiro. Só a questão da gravação, pegando também o gancho do que o doutor falou, eu não entendo que tenha espaço para ser inconstitucional, porque é bem claro o código ao dizer que não precisa pedir autorização. Mas quando o código prevê que o advogado pode gravar, não está imaginando que aquilo seja um dos meios de prova, né? Até porque, se tudo correr bem, tudo que for suscitado deve constar em ata. Pontes de Miranda dizia que a ata é o retrato do que acontece em audiência. Então, uma das novas formas de prova que o CPC de 2015 trouxe é exatamente a ata notarial, que a finalidade não é exatamente essa, né? A finalidade, muitas vezes, o funcionário do cartório vai em determinado lugar e meio que testemunha o que aconteceu. Mas existe conversas de WhatsApp, por exemplo, que podem, gravações, ele pode sim reduzir a termo e é um dos meios de prova permitido. Obrigado, doutora Emília. Doutor Arthur, por gentileza. Em relação à pergunta do recurso, né? Sim, excelente pergunta. A gente tem na cabeça o dogma de que o Código de Processo Civil 2015 trouxe o maior respeito à duração razoável do processo. A gente diz o seguinte, que o maior problema do Poder Judiciário é a lentidão da entrega da prestação jurisdicional. Não é isso? Não só quem atua no direito, como os próprios leigos. Os próprios leigos atribuem a maior mazela do Poder Judiciário à lentidão da entrega da prestação jurisdicional. Então, todos nós trabalhamos, sempre tivemos a cultura de enaltecer essa duração razoável do processo, de que o processo realmente tem que ter uma duração razoável. Mas o que é razoável? Está lá na Constituição, conceito aberto, o que seria razoável? Seria a duração razoável do processo. Só que, na minha concepção, o novo Código é exatamente o contrário, é exatamente o inverso. Mas ele retardou a entrega da prestação jurisdicional, mas com uma grande diferença. Então, repito, o novo Código não traz, a rigor, o respeito à duração razoável do processo para que seja decidido o mais rápido possível. Não traz. Acabar com essa ideia. Mas ele traz, em contrapartida, vai retardar, o juiz da necessidade vai retardar, só que vai retardar com para mim, uma grande vantagem. Na minha ótica, uma grande vantagem. Qual é? A decisão do juiz, como ela vai valorizar o mérito, como ela vai ouvir a parte contrária, evitar a decisão surpresa, em virtude do contraditório substancial, que também é uma novidade do Código, evitar a decisão surpresa, intimar a parte para tratar sobre aquele tema, mesmo que seja um tema que ele possa decidir de ofício. Todas essas nuances vão melhorar a entrega da prestação jurisdicional. Será uma prestação muito mais qualitativa do que quantitativa. Então, a prestação jurisdicional, a sentença, a decisão judicial vai ser bem elaborada, bem vista, bem maturada, com o apoio das partes, com a discussão das partes, com o contraditório substancial. Então, para mim, embora traga realmente, demore mais, mas demora mais, mas traz uma grande vantagem, que é a qualidade da decisão judicial, que ela vai ser muito mais bem elaborada e mais bem fundamentada. Eu queria pedir desculpas, mas é como a gente diz, é um tema que, de fato, ele, a cada minuto, a cada resposta, diante de tanto conhecimento, de tanta experiência e do nível dos debatedores, dos palestrantes aqui, nós nos estendemos um pouco. Então, nós vamos dar por encerrada essa mesa. A doutora ainda pede... Gente, desculpa, advogado fala demais, né? Eu queria só dar um recadinho. Eu sou coordenadora geral de pós-graduação da ESA. Queria parabenizar vocês que estão aqui para se capacitarem, né? E lembrar que existem especializações que estão abertas. Se a subseccional tiver interesse também, vocês podem procura a gente e a gente monta. Existe a de civil, de processo civil. Hoje, em Recife, está aberta a de trabalho e processo de trabalho. Tem também trabalho previdenciário, penal. O que vocês tiverem interesse, podem se juntar, procurar a subseccional, porque o interessante de uma especialização, além de você se capacitar, abre um novo mercado de trabalho, porque você será habilitado para dar aula em ensino superior. Tá bom? Só esse recadinho. É exatamente isso. Diante dessa posição da doutora aqui, eu queria ratificar o esforço que vem fazendo a subseccional ao longo desse processo de mudança notório, a alegria de, inclusive, ver esse auditório lotado a essa hora, justamente para que vocês que vieram aqui nos prestigiaram, que estão aqui buscando conhecimento, divulguem essa iniciativa que a ESA vem fazendo juntamente com a AB e o esforço que a subseccional vem fazendo para que vocês respondam a esse apelo. Vocês é que estão aqui para
nos prestigiar e receber ao mesmo tempo que dá a gente esse feedback. Então, o esforço é notório e a gente só pede a vocês que continuem nos procurando e isso seja fornecido para vocês. Obrigado, eu vou dar por encerrada a mesa e nós vamos iniciar a entrega de certificados, eu convidando aqui o nosso presidente, doutor Severino Cunha, para fazer a entrega de certificados. E o primeiro certificado, o presidente Severino Cunha entrega à debatedora Tamires Cunha, advogada civil e tributarista. Quem recebe agora é a palestrante Emília Queiroz, coordenadora dos cursos de pós-graduação da ESA-OAB. Ela proferiu a palestra Audiência de Instrução do Novo Código do Processo Civil. Arthur Lins recebe o certificado, ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Processual Civil. Roberto Jordão, diretor do Fórum do Cabo de Santo Agostinho, também um dos debatedores. E, por fim, José Alberto, que presidiu essa mesa, que tratou do painel Processo Civil, ele que é vice-presidente da subsecção da OAB do Cabo de Santo Agostinho.